Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de terça-feira, que possamos aprender mais e mais a palavra do Senhor. Então, o título do nosso estudo hoje é: O corpo de Cristo foi gerado ou criado? O Senhor tem me dado muitos estudos, pouco diferente, né? Mas que eu tenho aprendido muito com esses estudos. Eu espero que vocês também. Sei que muitos possam até achar que é heresias, né? Mas não importa. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor manda. Quem quiser crer, creia. Quem não quiser, não creia. Todo mundo tem o direito de crer ou não naquilo que é ensinado. Então, vamos para a palavra do Senhor, para o estudo, né, de hoje, que Jesus me deu para que aprendamos mais um pouquinho. O corpo de Cristo foi gerado ou criado? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, me ajude a falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, para que teu povo aprenda a tua palavra como ela realmente é. E tirar as nossas dúvidas, que muitas vezes temos e não recebemos a resposta, o conhecimento que realmente venha estar de acordo com a tua palavra. Mas o Senhor tem me dado vários estudos diferentes, mas que também não é um estudo estranho totalmente, porque eu tenho falado muito desses assuntos. E o Senhor tem me trazido a fazer isto, para que teu povo saia das trevas e venham para a luz. Eu obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos para o nosso estudo. Qual é a diferença entre as duas palavras? Que palavras? Gerar e criar. Então, estudaremos a revelação que Deus me deu sobre este assunto. O corpo de Cristo foi gerado ou criado. A diferença entre as palavras criar e gerar é muito grande. A palavra criar, segundo o dicionário, traz algo, então, a palavra criar, segundo o dicionário, é trazer algo à existência que não existe antes, que não existia antes. Então, criar, segundo o dicionário, é trazer algo à existência que não existia antes. Então, é criar do nada, né? Já a palavra gerar implica em dar origem a algo que já existe ou existia, ou que tem uma natureza semelhante ao agente que gera. A palavra gerar, segundo a Bíblia, tem o significado de dar origem. Origem a alguma coisa, né? Provocar o nascimento de alguém, né? Procurar ou criar. Então, segundo a Bíblia, tem esses significados. No contexto bíblico, pode referir-se também ao ato de origem ou gerar, de originar ou gerar. No caso do corpo de Cristo, os dois estão corretos, tanto gerar como originar. Dar origem significa que algo já existia e que é o ponto de partida para algo novo. Então, gerar algo
que já existia. Então, já existia aquela coisa, só que a partir dela vai se formar outra. Então, não veio do nada, veio de algum outro ser, né? Alguma outra coisa que já existia. Como é o caso do nosso corpo, o corpo humano, o corpo de Adão. Deus fez o corpo de Adão do pó da terra, que já existia, misturou com água e moldou o corpo de Adão, que também é falado que é como o vaso nas mãos do oleiro. Então, preste atenção. Lembre que eu não estou falando de Cristo como ser humano. O ser humano, Cristo, tinha 3 partes: espírito, alma e corpo. Mas eu não estou falando do ser humano, Cristo. Eu estou falando da parte humana, da parte terrena somente, que é o corpo de Cristo. Então, o ser humano, o corpo do ser humano, aliás, o ser humano tem 3 partes. Tem a parte terrena, que é o corpo, mas tem a parte espiritual, que é a alma e o espírito. E Cristo também tinha essas 3 partes, né? Cristo era humano, tinha natureza humana, tinha um corpo terreno também, como nós. Então, eu estou falando apenas do corpo de Cristo, não de todo o seu ser. Eu não estou falando da sua parte espiritual, mas sim da sua parte terrena, que é o seu corpo. Então, o seu corpo não foi criado, como eu havia falado em outros estudos. Então, o corpo de Cristo não foi criado, porque se cria algo que não existia. Mas Cristo já existia antes de ele ter um corpo terreno, ele já existia. Então, mas Deus me chamou a atenção em relação às palavras criar e gerar. Então, eu, em alguns estudos atrás, falando sobre o corpo de Cristo, eu disse que ele foi criado, mas estou corrigindo a minha fala, porque ele não foi criado. Deus chamou a minha atenção para essas 2 palavras, criar e gerar, que às vezes a gente acha que tem o mesmo significado, mas não tem. Então, criar vem do nada. Do nada, Deus criou só com a palavra. Gerar já é diferente. Ele pega algo que já existia para formar um novo ser, uma nova criação. Então, gerar e originar tem o mesmo significado e se encaixam mais no contexto do ensino sobre o corpo de Cristo. Então, as palavras gerar e originar, elas estão melhor explicada neste contexto, né, do corpo de Cristo. Então, gerar e originar tem o mesmo significado. Tanto gerar como originar são palavras sinônimas, tem o mesmo significado. Então, gerar ou originar são coisas que vieram de outros seres para formar um novo ser, né? Então, continuando aqui, e se encaixam mais no contexto do ensino sobre o corpo de Cristo, pois gerar ou originar é trazer à existência algo que já existia, mas que será
o ponto de partida para algo novo. Então, em João 1,14, nos diz que o Verbo, a palavra de Deus, se encarnou, ou melhor, a palavra de Deus se tornou carne. A palavra de Deus se tornou carne. A morada de Deus, a morada do Deus homem, né? Aqui em João 14, do 8 ao 11, nos diz o seguinte. João, capítulo 14, os versos do 8 ao 11, nos fala assim. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, porque nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, você entende esse texto? Então, Jesus, ele explica bem direitinho. Filipe, ele quer que Jesus mostre o Pai para ele. E ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, por quê? Porque Jesus, com corpo terreno, ele é o reflexo, ele é a revelação do Pai, que é Espírito. Jesus disse que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, um espírito não pode ser visto, principalmente o Pai, que a pessoa morre. Foi por isso que ele veio em forma humana. Ele fez um corpo para ele, ele fez um templo, ele fez uma morada para ele nessa terra. E Jesus diz mais a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai? Preste atenção no que é que Jesus diz. Tu não crês que eu estou no Pai? Por que Jesus diz eu estou no Pai? Porque Cristo é a palavra do Pai. E a palavra está naquele que é o dono da palavra. A minha palavra está em mim e eu estou usando ela. Por isso Jesus diz, mostra-nos o Pai. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus dizendo, eu estou no Pai, porque sou a palavra dele. E o Pai está em mim, porque eu estou em forma humana, ele está morando dentro de mim. Era isso que Cristo estava dizendo. Então, precisamos entender o que Cristo está falando, né? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai. Então, Cristo falava como ser humano. Mas o que ele falava não vinha dele, vinha do Espírito dele, do Espírito do Pai, que estava morando dentro dele, Jesus, que era a morada de Deus, e do Espírito Santo, que era o templo. Entenderam? Então, a palavra de Deus se encarnou, ou melhor, a palavra de Deus se tornou carne, se tornou um corpo humano, se tornou um templo para o Pai eterno, se tornou a morada de Deus neste mundo de matéria, para estar com os homens e ensinar os homens. João 6,45.
Deus ensinando os homens. Aí é uma profecia, você vai ler em João 6,45 que você vai ver. Lembre, preste atenção, lembre que estou falando do corpo de Cristo, não do ser Cristo. O ser humano tem 3 partes, estou falando somente da parte terrena de Cristo. Lembre que estou falando do corpo de Cristo, não em todo o ser Cristo, o ser de Cristo. Como Deus moldou o corpo do homem no Éden, Deus moldou o corpo do homem como o oleiro molda o vaso. Então, Deus pegou o pó do barro, molhou com água e moldou o corpo de Adão. Foi assim que Deus gerou ou deu origem ao corpo de Cristo também. Como assim? No Éden, Deus usou 2 coisas que ele criou para formar o corpo do homem. Deus usou o barro e a água. Deus pegou um pouco do pó de uma terra santa, porque não existia pecado ainda, a terra que Deus fez, e dela tirou o pó para moldar o corpo do homem. Aquela terra aí não tinha pecado, pois não havia pecado, e juntou a uma água pura. Então, tudo era bom quando Deus fez. Tudo era bom, não existia pecado, não existia sujeira, não existia nada de ruim. Então Deus pega o pó da terra santa, molda com uma água pura e forma o corpo do homem. E esse homem é santo, ele é perfeito, ele não tem pecado. Então moldou o corpo do primeiro homem, mas ainda não era um ser humano. Era apenas uma parte deste ser. Era apenas a casa para a sua parte espiritual, para o seu espírito e alma. Então Deus fez primeiro a parte terrena de Adão, para que depois ele colocasse dentro desta casa o espírito e a alma. Aí sim estava um ser completo, um ser humano, não só uma parte ou 2 partes, mas todo o ser, porque o ser humano é formado de 3 partes. Com o corpo de Cristo, com o corpo de Cristo foi a mesma coisa. Em Lucas 1:35, Lucas capítulo 1, vamos lá para Lucas, capítulo 1, versículo 35, nos diz assim, né? Vou ler bem aqui. E respondendo o anjo, disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui Deus ele deixa tudo bem explicadinho como ele gerou o seu filho. Então em Lucas 1:35, Deus revela como ele fez a sua palavra se tornar carne. Então aqui é a formação, é a geração, é a origem do corpo de Cristo. A palavra se tornando carne. Em Lucas 1:35, o anjo diz para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude ou poder, poder é a mesma coisa, do Altíssimo, do Pai eterno, que é Espírito. Então, e a virtude ou poder do Altíssimo, do Pai, te cobrirá com a sua sombra. Então,
ele está dizendo aqui que o Espírito Santo estaria sobre Maria. E o poder do Altíssimo cobriria Maria com a sombra dele. E por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora, preste atenção à revelação deste trecho, deste ensino. Para Deus formar o corpo do homem, Adão, ele pegou o pó da terra, uniu com água e moldou o corpo do homem, que também era uma casa para seu espírito e alma, certo? Com o corpo de Cristo também aconteceu do mesmo jeito. Em Lucas 1,35, o anjo diz para Maria que o Espírito Santo iria descer sobre ela. O Espírito Santo iria descer sobre ela. Maria representa a terra de Israel. Eu já tenho dito isso, ensinado muito isso. Maria representa a terra de Israel. Terra de onde viria o Emanuel, o Deus conosco. Isaías 7,14, você pode ler lá. Então, Maria representa a terra de Israel, representa o povo de Israel, de onde viria o Emanuel, o Deus conosco. Em Êxodo 3, do 1 ao 5, e João 5,15, nestas passagens, Cristo manda Moisés e Josué tirarem os sapatos ou sandálias dos pés, pois a terra ou lugar onde eles estavam era terra santa, pois o Pai da eternidade estava ali. Então, Israel era a terra que o Pai eterno escolheu para colocar o nome dele. Por isso é chamado Terra Santa. Então, Deus, o anjo disse para Maria: o Espírito Santo vai descer sobre ti, Maria. Maria representa a terra. E onde está Deus é terra santa. Maria era uma terra santa, porque o Espírito de Deus desceu sobre ela. Não só isso, o poder do Altíssimo, o poder do Deus Pai, cobriu ela com a sombra dele, com a proteção dele. Quando você vai lá para o Salmo 91, versículo 1, diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, a sombra do Onipotente Deus, do Altíssimo, cobriu Maria com o seu poder. É como se naquele momento Deus estivesse cobrindo toda a terra de Israel, porque o seu Espírito já estava sobre ela. Maria representava a terra de Israel, de onde Deus iria gerar o corpo do seu filho. Meu Deus, que maravilha! Em Gênesis 3,15, Deus diz para a serpente que ela iria ser inimiga da mulher. A mulher é tanto o povo de Deus como a terra que este povo mora. E esta terra, lá em Lucas 1,35, está sendo representada por Maria. Em Deuteronômio 7,6, Deus diz que
escolheu este povo para ele, e Deus também deu aquela terra de Canaã para o seu povo. Então, Deuteronômio 7:6, Deus está dizendo que escolheu a terra de Israel, o povo de Israel, para ser dele. E ele colocou o nome dele naquela terra. Maria representava tanto a mulher da profecia de Gênesis 3:15, como o povo de Israel, e também esta terra que o povo de Deus morava. Então Maria representava a mulher que Deus falou lá em Gênesis 3:15 para a serpente. E essa mulher é a terra de Israel. Maria está representando esta terra. E esta terra, em Lucas 1:35, o anjo diz para Maria que o Espírito de Deus iria descer sobre ela. E o poder do Altíssimo, né? Iria cobrir ela com a sombra dele. Que maravilha, né? Então, o Espírito Santo descerá sobre ela, ou melhor, o Espírito do Pai iria descer sobre Maria, que representava a terra e o povo de Israel. E no lugar onde o Altíssimo está é terra santa, como foi dito lá para Josué e para Moisés. Logo, Maria representava o Israel santo, pois o Espírito do Altíssimo estava sobre ela, e o poder do Altíssimo a cobriu com a sua sombra de proteção. Então Maria estava sendo protegida pelo Altíssimo, e o Espírito dele estava sobre ela para criar o corpo da palavra. Meu Deus! Maria representando tanto a terra de Israel como o povo de Deus, desce sobre ela o Espírito Santo do Pai, e o poder do Pai cobre com a sua sombra para gerar dela o corpo de seu filho. E como acontece esta geração ou gestação? Deus cobre a terra chamada Maria, a qual o seu Espírito Santo já estava sobre ela, e une a sua palavra, que representa a água viva, e gera ou dá origem ao corpo terreno para ele, Pai, e o Espírito Santo morarem. Então, o que é que Deus faz? Deus pega a terra Maria, né? Deus cobre a terra chamada Maria, a qual seu Espírito já estava sobre ela, e une a sua palavra. Então, a palavra de Deus é representada, a água representa a palavra de Deus. Jesus disse para a mulher samaritana: se tu soubesse quem te pede, tu pediria água, e ele te daria água viva. E está falando da palavra dele. Então, a palavra de Cristo é comparada com água viva. Então, a água viva, que é a palavra de Deus, se uniu à terra santa chamada Maria, porque o Altíssimo estava nela, e onde o Altíssimo está é terra santa. Então, ele une a água, que é a palavra dele, com a terra chamada Maria, chamada Israel, para gerar o corpo do seu filho. Meu Deus, que revelação linda! Ou dá origem ao corpo terreno para o Pai e o Espírito Santo morarem nele, né? A palavra de Deus não foi pronunciada para gerar um corpo para ele, Deus,
mas esta palavra foi unida à terra santa, pois o Espírito Santo estava sobre ela, e o poder do Altíssimo a cobriu com a sua sombra, para dentro do ventre da Maria gerar o seu filho, com um corpo terreno, com um corpo como o dos demais homens, só que os demais homens vieram de uma terra contaminada. Quer dizer, nós, não é Adão não, mas nós sim, porque nós viemos depois do pecado, estou falando de nós. Adão veio de uma terra santa que não tinha pecado ainda. Mas nós, por isso que eu botei, os demais homens vieram de uma terra contaminada pelo pecado e com um espírito e alma que, ao entrar neste corpo contaminado pelo pecado, o espírito logo morre e a alma se contamina. Então, quando a mulher fica gestante da semente do seu marido, então ela é uma terra contaminada. Por quê? Porque somos pecadores. E Maria não era pecadora? Era. Mas Maria estava, o Espírito Santo estava sobre ela, e a sombra do Altíssimo cobriu ela com o seu poder, e se tornou santa. Porque onde o Altíssimo está, é terra santa, como ele disse para Moisés e para Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O Altíssimo estava sobre a Maria e ela estava coberta pelo poder e a sombra do Altíssimo. Logo, Deus estava gerando o corpo do seu filho de uma terra santa e com a sua palavra. Cristo tinha um corpo santo, pois a terra de onde ele foi gerado era terra santa, pois onde o Altíssimo está é terra santa, e o Espírito do Altíssimo estava sobre esta terra chamada Maria, que se tornou santa, não é? Então, Maria, que representava a terra de Israel e o povo e o poder do Altíssimo, a cobriu com a sombra, com a sua sombra, protegendo de tudo que era ruim. Então, a sombra de Deus, o poder de Deus, o poder do Altíssimo, cobriu Maria. Ali estava o Pai cobrindo Maria com a sua sombra, o Espírito Santo sobre Maria, que é a terra, e a palavra se unindo com a terra para gerar o corpo de Cristo. Por isso, o santo que iria nascer seria chamado Filho de Deus. Então, o santo que iria nascer daquela terra de Maria seria chamado Filho de Deus. Por quê? Porque tem uma parte do Filho de Deus que veio de uma criação de Deus, que foi a terra. Então, Maria era uma criação de Deus. Então, o ser, quando é gerado, é porque ele não foi gerado do nada, mas sim veio de algo que já existia. No caso do corpo de Cristo, a palavra de Deus sempre existiu. E a terra, chamada Maria, também já havia sido criada. Jesus tinha um corpo humano, pois veio da terra, só que de uma terra santificada pelo Pai. E esta terra foi unida com a água da vida, que é a palavra de Deus.
E Deus gerou o corpo de Cristo, a morada do Pai e do Espírito Santo. Então, Deus precisava da terra para gerar o corpo do seu filho, porque ele precisava ser homem, ser ser humano, ser pessoa, ter carne, ter sangue, para que pudesse morrer pelos nossos pecados. Porque se ele não tivesse vindo da terra, ele não poderia ter carne e sangue e não poderia fazer aquilo que Deus disse que ele iria fazer para nos salvar. Então, em Romanos 8, 9 e 10, Paulo nos diz que o Espírito do Pai é o mesmo Espírito do Filho. Então, Paulo diz, o Espírito de Deus, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode ler Romanos 8, 9 e 10, você pode ler direitinho lá, certo? Então, em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, Paulo fala do Espírito Santo e diz que nós, os salvos, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o Espírito Santo que em João 14, do 16 ao 18, e o versículo 23, veio morar dentro de nós, depois que a humanidade terrena de Cristo foi desfeita, pois era o corpo de Cristo, e depois que Cristo morre e ressuscita, o corpo terreno é derribado ou destruído ou desfeito, e ele volta a ter o seu corpo de glória. Então vamos lá para João, capítulo 2, versículo do 19 ao 22, nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Então Jesus está dizendo para os judeus derrubarem o templo. Que templo? O corpo dele. Derribai este templo, e em 3 dias eu edificarei. Jesus está dizendo, derribem, me matem, matem este corpo, que com 3 dias eu vou reedificar. Ele vai viver de novo. Então Cristo estava dizendo isso. Versículo 20, disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo. Então Jesus estava falando do corpo dele, mas os judeus estavam interpretando o errado, porque eles estavam na carne, só entendiam as coisas deste mundo, e eles imaginaram que Jesus estivesse falando do templo, do segundo templo, né? Mas Jesus estava falando do corpo dele. Então, eles disseram, pois os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Porém, ele falava do templo do seu corpo. Então, o corpo de Cristo era comparado com o templo de Deus, porque Deus morava dentro de Cristo. E lá no Salmo 91 diz, aquela pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é que o Altíssimo se esconde? No templo chamado Cristo. E é por isso que Cristo está dizendo, versículo 22, quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto. Por isso, creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Porque Jesus falou que para os judeus, né? Derribem este templo, derribem este meu corpo, me matem, me destrua, para que em 3 dias eu seja reconstruído. Então eu vou reconstruir. Então foi isso que Jesus disse. Então, o corpo de Cristo era comparado com o templo, a morada de Deus.
Em Atos 7, do 47 ao 49, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, Deus não habita, não mora em templos feitos por mão de homens. Deus não morava no tabernáculo, Deus não morava no templo de Salomão, nem no segundo templo. Deus se manifestava lá, mas ele não habitava lá. Ele habitava em Cristo. Ele habita em mim e você, que já tem ele. E tanto o corpo de Cristo como o nosso corpo foi gerado por Deus. Foi Deus quem gerou. O nosso corpo não foi criado, nem o de Adão foi criado, foi gerado, foi formado, de Adão foi moldado, da terra e da água. O nosso foi gerado, porque já veio do ventre, que também eu já expliquei que o ventre da mulher é comparado com a terra. Em João 2, do 19 ao 22, Cristo mesmo diz que o corpo dele era comparado com o templo onde o Pai estava, onde o Pai morava. Aí você pode ler o Salmo 91, do 1 ao 2, e o Salmo 61, 4. Depois que Cristo morreu e ressuscitou em um corpo glorioso e foi para o céu, quem se tornou morada de Deus aqui na terra foram os salvos. Então, Cristo, ele, enquanto esteve aqui na terra, ele era a habitação do Pai e do Espírito Santo. Ele era a palavra do Pai que falava aos humanos. A palavra do Pai se tornou um corpo, que esse corpo teve vida porque tinha o Espírito do Pai, tinha a alma, tinha o Pai e o Espírito Santo morando dentro dele. E o Pai quem falava através deste corpo, a palavra estava no corpo e falava com os humanos, porque ele era um humano, porque tinha a mistura com a terra, né? E a terra era Maria. Então, você pode ler isso em João 14, do 16 ao 18. Então, eu vou ler bem aqui. João, capítulo 14, do 16 ao 18, nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então Deus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro Consolador para ficar com vocês. Jesus estava falando com os discípulos, com os apóstolos, para ficar com vocês para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber esse Espírito, porque esse Espírito é somente para aqueles que já se arrependeram dos seus pecados, creram em Cristo e querem Ele morando na sua vida. Os que não querem não vão ter. Então, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Preste atenção que Jesus está dizendo. O Espírito de Deus habita convosco e estará em vós. Então, Jesus está dizendo, o Espírito, ele habita convosco. Como é que o Espírito habitava com eles? Na pessoa de Cristo. Cristo estava ali, o Espírito estava dentro dele. Quando ele fosse para o céu, então quem viria era o Espírito do Pai e o Espírito de Cristo morar dentro da pessoa salva, daquela que escolheu Cristo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus ia voltar na pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a alma de Cristo, é a mente de Cristo.
é a alma de Deus, é a mente de Deus. Então é isso que Cristo estava dizendo. Então o versículo 23, Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. A palavra precisa ser guardada. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aquele que ama Cristo, guarda a palavra dele. A palavra dele não está mais em forma de homem. Por quê? Porque está somente a palavra. A parte terrena já saiu. Quando Cristo ressuscitou, ela desapareceu. Ficou só o corpo glorioso, assim como vai acontecer com o nosso. Quando Jesus vier, a nossa parte terrena irá desaparecer. Vai ficar só o corpo glorioso que Cristo vai nos dar. Então Jesus está dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, o Pai e o Filho viriam morar dentro dessa pessoa. Mas lá em Romanos 8, 9 e 10, diz que o Espírito Santo é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, é o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo não é salvo, não tem vida, não é de Deus. Então o Espírito de Deus e de Cristo é o Espírito Santo, e foi ele que veio morar conosco. Então o versículo 26 nos diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo iria nos ensinar todas as coisas. Isso nos diz que Cristo não nos ensinou todas as coisas. E Cristo disse: eu não posso ensinar mais coisas para vocês, porque vocês não aguentam, vocês são carnais ainda. Então ele deixou para o Espírito Santo ensinar aquilo que não deu para ele ensinar para o discípulo, porque eles não iriam entender. E o Espírito Santo ensinou para os apóstolos, ensinou para os profetas, e está revelando hoje para mim, está revelando hoje para muitas outras pessoas, e está nos fazendo lembrar tudo aquilo que Cristo ensinou através da sua palavra. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo diz que o corpo do salvo é o templo do Espírito Santo, do Pai e do Filho. Romanos 8, 9 e 10. Vocês podem ler essas referências, certo? Portanto, o corpo de Cristo não foi criado, pois ele foi originado ou gerado da terra chamada Maria, e também da água da vida, que é a palavra de Deus, que era a palavra de Deus. Mas o Cristo não era somente a palavra de Deus encarnada, ou melhor, um corpo humano, mas ele era um ser humano completo. Ele tinha um corpo, palavra encarnada, uma alma, Espírito Santo, e um Espírito, que é o Pai. E também uma natureza humana, né? Com os sentidos, com os nossos 5 sentidos. Cristo era o Deus homem, o Deus conosco. Isaías 7,14. Cristo era homem, pois veio da terra chamada Maria. Mas também era Deus, pois o Pai, o Espírito Santo e a palavra do Pai morava na parte terrena de Cristo. Então a palavra se uniu com a terra e formou o seu corpo, né? Em Gênesis 1, do 1 ao 3, e a terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo. No versículo 2 de Gênesis 1, as trevas estavam sobre a face do abismo. As trevas estavam sobre a face do abismo, não sobre a terra. A terra estava sem forma e vazia, não em trevas. Então a terra que Jesus, que Deus, foi dar forma para ela e criar coisas nela, ela não estava em trevas, as trevas estavam no abismo, que ficava na profundidade dessa terra. Mas essa terra estava sem forma e vazia. Em Romanos 8, 9 e 10, se movia, ou melhor, estou falando outra coisa aqui, deixa eu ler bem aqui. Vou ler de novo. Gênesis 1, 2. As trevas estavam sobre a face do abismo, não sobre a terra. A terra estava sem forma e vazia, não em trevas. E o Espírito de Deus, o mesmo Espírito de Cristo, em Romanos 8, 9 e 10, se movia sobre as águas, ou melhor, o Espírito Santo se movia, se movimentava sobre a palavra de Deus. Ele estava sobre a palavra de Deus. Lá em Lucas 1, 35, ele estava sobre a terra chamada Maria, pois o Espírito de Deus iria usar a palavra para criar seres novos. Então, em Gênesis 1, 2, o Espírito está sobre a palavra para criar, ou melhor, criar coisas novas que não existiam, coisas do nada, somente da palavra. Em Gênesis 1, 3, a primeira palavra é pronunciada pelo Espírito Santo de Deus, que está se movendo sobre as águas, que é a palavra, ou sobre a palavra para a usar. E ele usa a palavra, haja luz, e houve luz. Então preste atenção para você entender este estudo. No primeiro dia da criação, Deus fez aparecer nesta terra a luz da sua palavra. Na terra que estava sem forma e vazia e que existia apenas trevas vindo do abismo. Então apareceu a luz, que é a palavra de Deus. Em Gênesis 1:4, Deus faz a separação entre as trevas vinda do abismo e a luz que veio do Espírito Santo, que era a palavra de Deus. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz, ou melhor, fez a luz aparecer e fez a separação entre a luz e as trevas, porque as trevas já existiam, e as trevas ali não era a escuridão da noite, mas sim a palavra de Satanás, a palavra do engano, pois o diabo estava no abismo. E Deus viu que era boa a luz e fez separação entre a luz que veio dele, que era a sua palavra pronunciada, e as trevas que vinham do abismo, que era a palavra da mentira e do engano, que era a palavra do diabo. Então as trevas são as palavras do maligno, a luz é a palavra de Cristo, o próprio Cristo. Em Gênesis 3:6, depois que Adão e Eva obedecem a palavra da serpente, as trevas não estão somente mais no abismo, mas em toda a terra, pois Adão entrega a terra nas mãos do diabo para ele governá-la. Então, Adão tirou Satanás do abismo
e colocou na terra, porque ele pecou e fez o que o diabo queria, e agora Satanás assumiria aquilo que Deus deu para Adão. Em Gênesis 3, 23 e 24, Deus Pai, Filho, Filho é a palavra, e o Espírito Santo lança o homem e sua mulher, Eva, ou a sua terra contaminada. A Eva também representa a terra contaminada. Então Deus expulsa Adão e Eva para fora do Éden, para não contaminarem o Éden de Deus, que fica no mundo espiritual e só pode permanecer nele quem é puro de coração. Então, Adão e Eva se contaminaram com o engano, com a mentira da serpente. Não podiam mais morar no Éden, porque senão iriam contaminar o Éden. Então, Deus expulsou eles. O homem foi expulso da terra espiritual para uma terra material e coberta de trevas, trevas vindo do abismo, diretamente para esta terra de matéria. Então, Satanás e sua cambada, né, saiu dos abismos e veio governar essa terra, e cada dia ela piora mais, né? Em Gênesis, Jesus disse, né, que o mundo jaz no maligno. Em Gênesis 3, 24, nos revela em que lado o jardim ficava, em que lado do jardim ficava a árvore da vida. A árvore da vida era a palavra de Deus. A árvore da vida representava a palavra de Deus, que é Cristo, em forma de árvore. E só pode comer dela os puros de coração. Mas como os puros de coração lá no Éden se contaminaram, não puderam mais comer dela e foram expulsos para não comer dela sem arrependimento. Por isso, em Gênesis 3, 21, Deus mata cordeiros para fazer roupas para o homem e sua mulher. E aqueles animais que Deus matou para tirar a pele e fazer roupa para o homem e para a mulher, representava o filho dele. Por isso diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Que mundo? Esse mundo que vivemos, mundo de contaminação pelo pecado, mundo de engano. Então, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então, continuando, o melhor Então, vou ler de novo aqui. Por isso, em Gênesis 3, 21, Deus mata cordeiros para fazer roupas para o homem e sua mulher, para cobrir a sua nudez, a sua vergonha, né, o seu pecado. Aqueles que se arrependem no Velho Testamento tinha o seu pecado coberto, não tirado. Só seria tirado quando Cristo viesse. Por isso aqui Deus mata aqueles animais, tira a pele e cobre eles, veste eles. E esse cobrir era até a volta de Cristo, para que os pecados fossem completamente tirados. Então você pode ler isso nas leis, né, nos livros da lei. Para cobrir sua nudez, ou melhor, o seu pecado, até na plenitude dos tempos, quando neste mundo de matéria e coberto de trevas, pois agora as trevas não estavam somente no abismo, mas em toda a terra, pois é as próprias trevas quem está ou estão governando o mundo material. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. O mundo é governado pelo maligno. O mundo está morto no maligno. As trevas é a palavra da mentira e do engano. Em Isaías 62, deixa eu ler lá Isaías 60, Isaías capítulo 60, versículo 2, nos diz o seguinte: 62.
Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre o Senhor, sobre ti o Senhor virá surgindo, e a glória se verá sobre ti. Então, aqui é 62. Isaías 62 diz que: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. As trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. A terra aqui é Israel. Na outra tradução é mais compreensível. Então, as trevas cobriram a terra, terra de Israel. E as nações, os gentios. Então, as trevas, que é a mentira do engano de Satanás, cobriu todo o planeta Terra, tanto a nação de Israel como os gentios. Então, Isaías 62, Isaías diz como estava o povo de Deus e como estava a sua terra. A terra de Israel é o seu povo. A terra de Israel e o seu povo andavam em trevas, e este povo viu grande luz. E sobre os que habitavam para a terra da sombra da morte, que são os gentios, né? Ou melhor, os gentios. Então, o que foi que aconteceu? Resplandeceu a luz. Então, Isaías está falando de dois tipos de terra: a terra de Israel e a terra dos gentios. Então, os judeus, os israelitas, andavam em trevas, porque eles andavam no engano. Quando Jesus veio, eles estavam no engano, na mentira, nas heresias, nas interpretações erradas dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. A terra de Israel, que andava no engano e mentira do diabo, e a terra dos mortos, dos gentios, que andavam, que não conheciam a Deus. Eles andavam na morte porque eles não conheciam a Deus, não tinham a palavra de Deus. A luz brilhou tanto para os judeus como para os gentios. Aí você pode ler isso em Mateus 28, 19. E Atos 1, 8. Deus, ele manda a igreja ir por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Então, a palavra de Deus foi para todo mundo, para alumiar todo mundo. Em Atos 1:8, Jesus manda os discípulos, os apóstolos, irem por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e todo mundo. Em João 1, do 1 ao 5, e o versículo 14, nos diz quem é esta luz. Esta luz é Cristo. João 3, do 19 ao 20, e capítulo 8, 12, Jesus é apresentado e ele mesmo se apresenta como esta luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Por quê? Porque Cristo é a palavra da verdade. É a palavra de Deus, que estava ali em forma de homem, de ser humano, de carne, de osso. Então, esta palavra da verdade para desmascarar a mentira e o engano. Para todos aqueles, tanto judeus como gentios, que viviam nas trevas e na morte, vissem a sua luz e voltassem a ter vida, e vida
com abundância, João 12:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, o ladrão veio matar a humanidade, tirando dela a presença do Pai eterno. O ladrão também veio roubar a paz e a alegria da humanidade, e ele só faz isso mediante a mentira e o engano. O ladrão também veio destruir. Ele veio destruir por completo a vida das pessoas, para que elas tenham o mesmo destino que ele, o inferno e o lago de fogo. Então, o destino da serpente é o lago de fogo. Mas Cristo veio para mudar a condição da humanidade. Cristo veio para dar uma nova oportunidade para a humanidade mudar da mentira para a verdade, da mentira e do engano para a verdade, mudar das trevas para a luz. Então, João 8:12. Mas para que a palavra pudesse fazer esta transformação na vida da humanidade, que andava nas trevas da mentira e do engano, e a humanidade que habitava na terra da sombra da morte, que eram os gentios, sem conhecimento de Deus, resplandecesse a luz, seria necessário que a palavra de Deus não fosse apenas pronunciada como foi em Gênesis 1:3, haja luz, mas que ela se encarnasse, se tornasse carne, se tornasse em um corpo humano, para poder se comunicar com os humanos, para poder dar a vida dele pelos humanos, para que pudesse salvar os humanos. Por isso, em Lucas 1:35, ela é gerada. Então, a palavra de Deus é unida com a terra chamada Maria, e ela é gerada pelo Espírito Santo no ventre de Maria, que representa a terra de Israel, terra que Deus escolheu como seu Éden neste mundo de matéria, para se relacionar intimamente com o seu povo e os demais povos também o conhecessem. Agora a pergunta que eu faço para você: e você já escolheu a luz que é Cristo, a palavra da verdade ou de verdade? Ou você prefere a palavra da mentira e do engano, que é trevas, que é a palavra do diabo? Quem não anda na palavra que é Cristo, anda na palavra que é o próprio diabo. 1 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, você pode ler. Quem anda na palavra que é Cristo, irá com ele para a casa do Pai. João 14, do 1 ao 3. Mas quem anda na palavra do diabo, irá morar com ele no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, 10 e 14, e do 14 ao 15. A escolha é de cada um. Nós escolhemos onde iremos passar a eternidade, é neste mundo de matéria. Foi aqui neste mundo que a palavra de Deus se encarnou, se tornou uma pessoa, um ser humano, para dar sua vida por nós. E você já escolheu qual é a palavra que você quer para você? A palavra da verdade ou a palavra da mentira? A luz ou as trevas? O céu ou o lago de fogo? Então a escolha é sua.
Deus colocou dois caminhos, o largo e o estreito. Duas portas, a larga e a estreita. Você que vai escolher onde você quer passar a sua eternidade. Deus já fez tudo para lhe salvar. Você precisa crer, se arrepender e convidar Ele para morar na sua vida, ou rejeitar e ir com Satanás para o inferno. Então, que o Senhor tenha misericórdia de você e que você se arrependa e entenda essa mensagem e escolha Ele. Se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Pai, eu entendi esta palavra e eu quero o Teu Filho Jesus como meu Salvador. Eu creio nele e eu estou arrependida dos meus pecados. Entra na minha vida, na pessoa do Teu Espírito e faça a mudança que precisa ser feita, porque eu quero ir morar com o Senhor no céu. E me ajude a Te servir e ser fiel. No nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração, entendendo o que você fez, você é salvo. Agora sirva a Cristo somente. Abandone seus pecados, confesse todos a Cristo. E assim nós estamos caminhando para ir para o céu em breve. Mande essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho, compartilhe, comente. E até o próximo estudo.